Aleluia, Jesus. Eu quero que você abra em Mateus 28, nós vamos ler dois textos hoje, amém? A partir do verso 16. Diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Depois você vai um pouquinho mais para frente, no livro de João, no capítulo 20, nós vamos ler do 24 ao 30, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. João, capítulo 20, do 24 ao 30. Aleluia. Diz assim, além da palavra de Deus: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar os meus dedos onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor, meu Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Pai, essa é a tua palavra, e nós faremos menção dela, Deus, pois sabemos que só ela pode trazer vida a nós, só ela pode mudar o nosso estado de espírito, só ela pode nos dar novidade de vida, só ela pode mudar os nossos planos, as nossas intenções, tudo aquilo que não está nos seus sonhos ou nos seus planos. E nós nos submetemos hoje ao teu propósito, Pai, pedindo perdão pelas coisas que oramos, pelas coisas que pedimos errônea e que obtivemos de maneira talvez até errada, porque queremos dar o nosso jeitinho. Pedimos perdão ao Senhor e pedimos: Deus, venha sobre nós hoje e revela a tua palavra, porque como nós acabamos de ler, felizes são os que não te viram, mas creram. Aleluia, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Sabe, hoje quando eu estava lendo esse texto, Deus ministrou meu coração. E a gente já viu várias vezes, né? Pessoas pregando sobre isso, falando sobre isso. E eu sou um exemplo disso. A minha esposa sempre fala para mim assim: você é muito boca aberta. Por quê? Às vezes Deus me dá algo, aí eu falo para ela assim, falando: Ana, veio algo no meu coração assim, assim, tal. Beleza. Aí eu pego e conto para alguém. Aí alguém vai lá e faz. Aí ela só fala assim, fala para mim assim: por que você não falou depois que você tivesse feito? Né? Então muitas vezes acontece isso com a gente. Deus dá um plano para você, Deus dá um sonho para você, e em vez de você segurar, você conta para alguém. Aí alguém vai lá na sua frente e realiza, né?
Às vezes tem até uma brincadeira que o pessoal fala que tem gente que ela é tão invejosa, que se você falar que você vai morrer, ela bebe veneno para morrer primeiro que você, né? Só para fazer um negócio na sua frente, né? E nós precisamos entender que nessa passagem aqui, nós vemos que tem 3 tipos de pessoas ali. Nós temos aqueles que não viram e creram, nós temos aqueles que pagam para ver, certo? E nós temos outro tipo de pessoa aqui, que são as pessoas que estão esperando qual atitude e de quem ela vai seguir. Um exemplo, às vezes você diz assim para alguém da tua família: não, eu creio que Deus vai me abençoar. Aí as pessoas ficam te olhando, imaginando, como é que Deus vai abençoar? Né? As pessoas olham para os seus defeitos, mas elas não sabem o tempo de oração que você gasta, ela não sabe que você levanta na madrugada, ela não sabe que você gasta tempo lendo a palavra, ela não sabe aquilo que você faz, então ela julga você. E algumas pessoas fazem isso tão bem que elas acabam minando o seu coração, ao ponto de você não acreditar no projeto de Deus. Ontem à noite eu estava com uma pessoa no telefone, ontem à noite não, hoje na hora do almoço, e a pessoa falou para mim assim: sabe, Dani, eu vou te falar um negócio que você não sabe. Eu falei: o quê? Ela falou: eu acredito mais em você do que você. Quando ela falou isso assim, eu falei: meu Deus do céu, como pode uma pessoa acreditar mais em mim do que eu mesmo? Ele falou assim: sabe, porque algumas vezes que eu conversei com você, Deus falou a respeito de você para mim, e isso gerou credibilidade no meu coração. O que eu quero dizer para você é que às vezes você vai ter atitudes, às vezes você vai falar as coisas, e sabe o que vai acontecer? As pessoas vão acreditar naquilo que você está falando, e às vezes as coisas vão acontecer na vida dela, mas não vai acontecer na sua. Por quê? Porque você acreditou naquilo que você falou para ela, você acreditou e ela também recebeu. E a gente para olhar para a vida de Tomé, a gente vê que Tomé andava com Jesus, sim ou não? Andava. Ele andava com os discípulos? Andava, mas ele não conseguiu crer. Por quê? Porque ele não conseguiu entender o que Jesus disse. Eu vou, mas eu vou para meu Pai, mas eu vou voltar. E aí a gente para analisar e fala assim: ele falou que ele ia morrer e durante 3 dias, depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Aí você vê que ele aparece aos discípulos, os discípulos olham, eles creem. Mas quando chega na hora de Tomé fala assim: eu só vou acreditar se eu colocar a mão. E alguns de nós, às vezes, estamos andando, caminhando na fé, e a gente continua sendo menino na fé, não acreditando naquilo que Deus fez, ou naquilo que Deus faz. Aí a gente precisa fazer o quê? Parar e analisar. O quê? Lembra, alguns anos atrás, quando você estava na sua pior, e Deus mandou alguém para te ajudar? Lembra quando você estava passando por aquela situação e veio alguém e te deu um conselho, você ouviu e aquilo aconteceu? Então, era Deus. E aí a gente precisa ir para a palavra de novo e entender que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. E aí, o que acontece? A gente começa a olhar para a situação, mas a gente esquece que naquela situação era uma situação talvez até pior do que você está vivendo hoje. Só que o que você está fazendo? Em vez de você continuar olhando para Jesus, olhar para a cruz, a gente está olhando para quê? Para a situação. E a gente precisa entender que nós precisamos estar como os discípulos, olhando e acreditando que Jesus morreu, que Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele está entre nós. Agora o que acontece? Nós estamos muitas vezes como Tomé, pedindo para que Deus venha se mostrar de uma forma sobrenatural para que a gente possa crer. E sabe o que Jesus está dizendo para nós? Filho, existe 3 tipos de discípulo e você precisa descobrir qual você é. Porque tem discípulos que vão ouvir falar do meu nome e simplesmente vão crer. Existem discípulos que vão ser tão parecidos com Tomé que vão precisar ver para crer. Mas tem discípulos que vão se aprofundar tanto em mim que eu vou poder reclinar a minha cabeça no seu peito. Tem pessoas que vão se tornar tão íntimas de Deus que Deus vai poder compartilhar segredos com ela, né? Quando a gente para ver João sentado ali e o pessoal perguntando: Senhor, quem será que vai te trair? Um olhando para o outro falando assim: quem será que vai trair Jesus?
A Bíblia diz que João reclina a cabeça e fala ao pé do ouvido com Jesus. Isso demonstra o quê? Intimidade. João não precisava ver para crer, porque ele conhecia quem iria fazer. O que eu quero dizer para você é que as suas atitudes revelam o nível de intimidade que você tem com Deus. Tem dias que você está tão distante de Deus que você não consegue entender o que Ele está fazendo. Tem dias que você está tão distante de Deus que você não consegue pegar uma Bíblia para ler. Tem dia que você acorda tão mal-humorado que você não consegue parar para fazer uma oração. E aí quando chega no final do dia você fala assim: nossa, o meu dia foi uma droga. O meu dia foi ruim. O meu dia foi péssimo. Se alguém vier conversar com você, você fala: nem converse comigo, porque senão eu vou te dar uma paulada, eu vou te dar uma patada. Aí quando você para no final do dia e vê como é que foi o dia, você fala assim: nossa, por que tudo isso aconteceu? Porque eu não parei para reclinar minha cabeça no seu peito, Senhor. Porque muitas vezes a gente tem o desejo de fazer, mas a gente não consegue, a gente não tem força e a gente não pede para quem de direito. Um exemplo que eu vou dar para vocês mais uma vez: Tomé. Tomé disse para quem? Ele não falou para os discípulos, ele falou para Jesus. Porque quando ele falou aos discípulos ali, Jesus estava ouvindo. E depois quando ele encontra com Jesus, ele fala na cara de Jesus. Porque Jesus fala para ele: você está aí? Vem cá, coloca a mão aqui, vem aqui, encosta aqui. Aí ele vai lá e faz o quê? Ele vai lá e toca. Ele vai lá e vê que realmente é Jesus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos pagando para ver. Eu lembro de uma vez que teve uma palavra profética na cidade, aí isso é um vídeo para tudo quanto é lado. Acho que você falou que conhecia, né, a pessoa, né? E houve uma palavra profética, e a palavra profética dizia para a pessoa assim: você quer pagar para ver? E a pessoa balançou a cabeça e disse: eu quero. Pagou com a própria vida. Se você pegar dentro da Bíblia e você parar para você ver, várias pessoas pagaram com a própria vida. Por quê? Porque duvidaram de que Deus podia fazer. Duvidaram de que Deus poderia colocar a mão. Quantas pessoas estão precisando de um milagre, mas elas vão em todos os lugares. A última pessoa que elas buscam é Deus. Tem muitas pessoas achando que se elas tiverem algo material para elas poderem pegar, aquilo irá trazer para elas um benefício da qual ela pode tocar. Por quê? Porque elas têm a fé no nível de Tomé. Qual é o nível de Tomé? Eu preciso ver, eu preciso tocar para crer. Qual é o nível de discipulado que você tem com Jesus? Qual é o nível de entendimento que você tem sobre Deus? Deus, eu quero te conhecer mais. E para eu te conhecer mais, eu preciso largar a mão das coisas que eu ando fazendo para poder fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça. Sabe, irmãos, tem passado dias e dias e o Senhor está se aproximando da vinda dele. E quantas pessoas estão indo para o inferno porque talvez nós não estamos fazendo aquilo que Jesus falou para que nós fizéssemos. Quando você olha aqui, no primeiro texto que nós lemos, você vê Jesus dizendo: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto lhes dei ordem. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos mais interessante o nosso descanso. E sabe, eu queria te contar uma coisa: quando todos nós morrermos, nós vamos descansar. Vamos empenhar a nossa vida para salvar o vizinho do lado da sua casa. Vamos empenhar a nossa vida para salvar o colega de trabalho. Vamos empenhar a nossa vida para poder pregar para alguém. Esses dias eu peguei o meu carro estava quebrado, eu precisei ir no mecânico, eu fui levar e depois eu fui buscar, eu fui de Uber, né? E para os dois Uber eu fui pregando para eles dentro do carro. Por quê? Porque eu aprendi que eu não posso perder nenhum tipo de oportunidade. Aí você fala assim: ah, mas você fala isso porque você é pastor. Não, irmão, eu falo isso porque eu creio que Jesus está voltando e que nós precisamos aplicar a nossa vida em salvar as pessoas.
aplicar a nossa vida em estender as mãos para os outros, a fazer a nossa parte, que é pregar o Evangelho, porque o Evangelho chegou até nós, e entender que nós não podemos ter a fé de Tomé. Se vier aqui na minha porta, eu prego. Se vier aqui comigo, falar comigo, eu falo de Jesus. Não, irmãos. Ele disse para você ir e fazer discípulo. Ele não diz trazei a mim e fazer discípulo. Olha o que ele está falando para nós. Portanto, vão e façam. A ordem está no imperativo. Ele está dizendo vai. Amém ou não? Amém. Vai. Ele está mandando a gente ir. E o que a gente quer? Que as pessoas venham. E nós precisamos entender que esse vai, ele está dizendo para nós que já foi dado para Jesus e foi dado para nós a autoridade nos céus e na terra. Agora o que acontece com a gente? A gente está achando que Deus vai usar o outro porque o outro tem um dom. A gente está achando que Deus vai usar o fulano porque ele tem um dom, enquanto ele está dizendo, eu vos dei poder nos céus e na terra. E a gente só precisa fazer o quê? Tomar posse. A gente precisa entender que nós não podemos ficar como Tomé. Senhor, deixa eu ver suas marcas. Não, Jesus fez na minha vida, então agora eu posso fazer na do outro. Começa a fazer para o outro, porque a Bíblia diz para nós, amai a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Então aquilo que eu quero para mim, eu quero para os outros. A gente tem falado aqui na igreja que nós vamos trabalhar com célula, e nós vamos trabalhar com célula por quê? Porque se nós formos salvos, nós precisamos salvar. Se nós somos curados, nós precisamos curar. Se nós somos libertos, nós precisamos libertar. É isso que a palavra está dizendo para nós. Agora o que acontece conosco? Eu estou liberto, eu estou salvo, e aí entra a palavra de Deus dizendo, sabe, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que ele estava falando? Que nós iríamos ser amantes de si mesmo. O que é amante de si mesmo? Eu tenho que comer na minha casa? Eu tenho, então você se vira na tua. Eu tenho que vestir na minha casa? Eu tenho, então você anda pelado, porque você não tem. E a Bíblia está dizendo para nós que nós temos que ter um coração amável, um coração maleável, um coração obediente, um coração que se inclina a fazer a vontade de Deus. Então a pergunta que eu faço para você é, o seu coração está em qual nível? O nível de Tomé? De ver para crer? O nível de andar com Jesus como os discípulos andavam? Ou você está no nível de João, que pode reclinar a cabeça no Senhor? Sabe, às vezes nós precisamos entender que quando o Senhor nos chama a entender a sua passagem pela terra, Ele está dizendo que Ele pode fazer coisas a qual nós nem imaginamos. Você vê ele dizer aqui para os discípulos, e Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Pensa numa coisa agora na sua mente, pensa numa coisa impossível que você gostaria. Pensou? Ele pode realizar isso aí. Por quê? Porque aqui não fala nem o que foi, ele fala que foram sinais miraculosos. Ele está falando que são de admirar, são de cair o queixo, são da gente ficar a boca aberta. E ele fez, e ele continua fazendo. Porque eu volto a dizer, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente. Por quê? Porque o Deus que fazia no passado, ele fazia com aquele que era incrédulo, que queria colocar o dedo. Ele fazia com aquele que estava seguindo, e ele fazia com aqueles que queriam intimidade. Sabe qual é a diferença? Quero te contar uma coisa, um segredo que Deus revelou para mim nesse texto. A diferença entre o incrédulo, a diferença entre aquele que segue e aquele que reclina a cabeça, sabe qual é? É que aquele que reclina a cabeça fica sabendo primeiro. Aquele que reclina a cabeça fica sabendo primeiro. Aquele que anda fica sabendo depois. E aquele que tem que colocar o dedo ficará sendo o último a ficar sabendo. Então eu quero dizer para você que o nível que você está andando com Deus precisa se aprofundar. Talvez você diga assim, não pastor, eu estou no nível que eu estou precisando colocar o dedo. Irmão, quero te motivar, te incentivar a buscar a conhecer mais a Deus. Porque quando você conhecer mais a Deus, você vai parar de viver da fé dos outros. Você já viu? Tem uns caras que não oram, ele pega e fala assim, 6 horas por mim? Né? Ele sempre está pedindo para as pessoas orarem, mas ele mesmo não faz a oração. Aí tem aquele que pega e fala assim, não, hoje eu vou orar.
Aí tem aquele que fala assim, não, hoje eu vou orar e vou jejuar. Mas por que? Você está precisando de uma bênção? Não, irmão. É porque eu quero agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo por mim, pelo que Ele está fazendo em mim e por aquilo que Ele fará através de mim. Sabe o que Ele está mostrando para nós? Que nós precisamos entender que o coração de Deus está disponível para o incrédulo, está disponível por aqueles que estão seguindo, mas Ele ainda está mais disponível para aquele que quer reclinar a cabeça e ouvir os segredos direto da boca de Deus. Eu não sei o que você está precisando, mas se você está precisando de fé, coloca o seu coração diante de Deus, porque Ele vai colocar fé. E a Bíblia diz para nós que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ah não, a fé vem pelo ouvir a palavra. É a palavra que precisa tocar o seu coração, é a palavra que precisa tocar os seus ouvidos, é a palavra que precisa ministrar você, porque a palavra vai te dar coragem, a palavra vai te dar estratégia, a palavra vai te dar um rumo, vai te dar um norte, a palavra vai fazer você andar em Deus. Tem pessoas que vão querer te desacreditar, irmão. Não, você não consegue, não, você não pode, não, isso não é para você, não, isso você não vai alcançar. Aí quando você vai para a palavra, você vê Deus dizendo assim, filho, eu te dei todo o poder nos céus e na terra, apenas creia. Olha o texto que Jesus fala ali com a irmã de Lázaro. Se creres, tu verás a glória de Deus. É simples. Às vezes nós não estamos vendo a glória de Deus porque nós não estamos crendo. Nós estamos como Tomé. Senhor, eu só vou acreditar a hora que chegar na minha mão, né? Ainda faz birrinha ainda. Se o Senhor não trouxer aqui, eu não vou acreditar. O Senhor está falando assim, filho, é só você sair da porta para fora e receber. É só você fazer como aquelas pessoas ousadas. É meu. Eu tomo posse. Esses dias Deus ministrou muito o meu coração numa frase, dizendo assim, quando você vai comprar uma casa, você vai lá e compra a casa, o que te dá o poder lá na casa? É a chave que o cara te entrega na mão? Sim ou não? Hã? O que fala que você é dono da casa? É a chave que ele te entrega na mão? O que é? Hã? Não, mas como que chama esse papel que você assina? É isso aí, irmão. O que te dá poder é a Escritura. O que te dá poder é a Escritura. E às vezes nós estamos achando que nós temos uma chave, e essa chave nos dá poder. Ele está dizendo para nós, o que te dá poder é você conhecer a Escritura. Sabe por quê? Porque lá na Escritura está dizendo o endereço. Lá na Escritura está falando o tamanho do terreno. E lá na Escritura, além de ter a assinatura da pessoa que te vendeu e a sua assinatura, lá está o seu nome. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É saber que se nós cremos nessa Escritura, ela nos dará poder para a gente poder tomar posse no reino espiritual. E quando você for comprar algo, lembra-se disso. Isso aqui está me dando o poder de dizer que eu sou dono. Uma Escritura. E quando você quer as coisas no reino espiritual, pega a sua Bíblia, leia o versículo que você crê e fala assim, Deus, está escrito. Porque está escrito, eu creio. Deus, eu quero te contar uma coisa, sabe? Seja transparente com Deus. Deus, talvez hoje eu esteja tão abalado na minha fé, com tantas coisas que eu passei, com tantas coisas que me aconteceu, de que eu não estou conseguindo crer. Mas aí você pode fazer como o pai daquele menino endemoniado de Gadara, que diz assim, Senhor, me ajuda a crer. Aí você vê Jesus olhando para ele e dizendo para ele, tudo é possível aquele que crê. E quando ele faz isso, você vê assim que tem uma multidão de gente olhando e vendo o pai do menino falar para ele, Senhor, ajuda o meu filho, porque ele se joga no fogo. Já amarraram ele dentro do cemitério, ele quebra as correntes, ninguém consegue fazer nada por ele, ajuda ele. E aí Jesus vai chegando perto e ele fala assim, me ajuda porque eu não consigo crer. Sabe o que é isso? É transparência, dizer assim, Senhor, o cenário está tão ruim, que eu não estou conseguindo ver um palmo além do meu nariz. Eu preciso que o Senhor me faça crer, eu preciso da tua ajuda.
Sabe, quando eu falo de você estar em níveis, é para você se identificar, não é para te acusar e falar assim, não, você já tem tanto tempo de igreja, então você já deveria, não. Cada um de nós temos um tempo de amadurecimento para nós entendermos o que Deus está fazendo. E o que nós precisamos ter dentro do nosso coração é que quanto mais nós registramos a palavra de Deus no coração, mais nós iremos crer. Quanto mais nós entendemos a palavra de Deus, mais nós iremos crer. E quanto mais intimidade nós tivermos, mais dele nós iremos saber. Amém? Eu quero que você guarde no seu coração que as pessoas vão tentar desvalorizar o que Deus falou para você. Não, você não pode ser pastor. Não, você não pode cantar na igreja. Não, você não pode dar aula. Não, você não pode ser essa pessoa. Não, você é aquela pessoa que eu conheci lá atrás. E você tem que falar para ela, não, a Escritura mudou a minha vida. A Escritura de Deus tem mudado o meu coração. E eu vou continuar buscando Ele, porque eu sei que pessoas como você, a Bíblia fala, que vieram para minar a minha fé, vieram para tirar os meus olhos da onde Deus me chamou. Sabe o que você precisa falar para Ele? Eu estou indo rumo ao alvo da qual eu fui chamado. Sabe, irmãos, tem pessoas que vão querer te tirar da bênção. Tem pessoas que vão querer te tirar do foco, mas você precisa dizer para eles assim, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu tenho pensado, do que tudo aquilo que eu tenho sentido, daquilo que eu tenho imaginado, porque é Ele que faz. Sabe, eu penso que muitas vezes a gente começa a enfraquecer, a gente começa a vacilar os nossos pés, quando a gente para de olhar para o nosso alvo, quando a gente para de entender para o que foi que Deus nos chamou. E eu queria convidar você a ficar de pé agora, nós vamos orar, e eu queria te convidar a orar junto comigo, pois eu sei que Deus irá fazer grandes coisas em nós, em nome de Jesus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, reunidos na Tua presença, amando, discursando e celebramos por ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz nesta noite, queremos Te obedecer, Senhor. Deus, muitos de nós talvez estejamos com o nosso coração com dificuldade para crer, ou quem está aqui na igreja, ou talvez ouvir na live, ou vão assistir depois, e tem dificuldade, Deus, de ouvir a Tua voz, de reclinar o peito, de reclinar a cabeça no seu peito, e de ouvir a Tua voz. Talvez, Deus, porque se envolveram com pessoas erradas, talvez porque não tiveram o seu coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer, aquilo que o Senhor tinha para fazer, aquilo que o Senhor tinha para ministrar. Pai, nesta noite nós queremos pedir, nos ajude, assim como o pai daquele menino gadareno falou, Senhor, me ajude a crer. Nós estamos nesta noite pedindo, Deus, nos ajuda a crer. Talvez alguns de nós estejamos, Senhor Deus, como Tomé, falando, Senhor, eu só vou acreditar se o Senhor fizer. Deus, em nome de Jesus, nesta noite eu quero pedir por esta pessoa, faça para que ela veja, faça para que ela creia, para que ela entenda que o Senhor está neste lugar, para que o Senhor está na vida dela, para aquilo que o Senhor está fazendo. Coloque cada coisa no lugar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu sei que tem homens, Deus, e mulheres, Deus, que estão aqui assistindo na igreja, que estão assistindo, Deus, pela live, que vão assistir depois, que já tem intimidade com o Senhor, para saber aquilo que o Senhor está falando, para aquilo que o Senhor está fazendo. O meu desejo, o meu pedido nesta noite é, Pai, mostre para eles, ó Deus, o caminho que eles devem seguir, as estratégias que o Senhor está dando e aonde o Senhor está os levando. Espírito Santo, leva eles a entenderem, Deus, que o Senhor recebe também a fé de Tomé, Pai. O Senhor recebe a fé de Tomé, o Senhor não ignora a fé de Tomé. E que o Senhor, Deus, recebe a fé daqueles que andam com o Senhor. Mas o que realmente alegra e agrada o seu coração, Deus, é reclinar a cabeça e ouvir a Tua voz. Pai, não nos deixa, Senhor Deus, ficar confundidos com aqueles que não creram.
Não nos deixe ficar confundido com aqueles que não estão crendo naquilo que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, nos ajude a crer naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nos ajude a buscar ao Senhor e a descobrir quem somos. A descobrir, Senhor Deus, os seus sonhos para cada um de nós. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pai, está aqui também esse pedido de oração, Deus, pela vida da Vanessa, que está lá no pronto-socorro. Espírito Santo, Tu és o Deus que conduz a mão dos médicos para dar o diagnóstico, a medicação correta. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar, Senhor Deus, tudo o que está acontecendo lá, Pai, seja contrário, Deus, à vida dela, que o Senhor coloque cada coisa no lugar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também pelas Zezé, Senhor Deus, que está com fortes dores. Nós pedimos, ó Deus, visita ela, Pai. Entra lá, Deus, no quarto, na casa dela, Deus, e sara ela, cura ela, Deus, porque Tu és aquele Deus que está visitando, está, Senhor Deus, entrando nas casas e nos lares neste momento e trazendo cura, se manifestando e fazemos aquilo que nós acabamos de orar, Deus. O Senhor está fazendo, Deus, sinais miraculosos nesta noite. É o que nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero fazer a oferta agora com vocês, mas eu quero partilhar algo com vocês. Quando nós vamos ofertar a Deus, nós precisamos entender que isso aqui é diferente de quando você dá uma moeda no sinal. Quando você dá uma moeda no sinal, você está falando para aquela pessoa assim, ó, o que me sobrou aqui no carro, eu te dou. É isso que você está falando para ela. Mas quando você vai dar a Deus, você tem que fazer como Davi: não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. E às vezes nós paramos para analisar e olhamos a oferta da viúva e falamos assim: ah, ela deu algumas moedinhas, só que a palavra de Deus diz que ela deu o seu tudo, ela deu o seu melhor. Então eu quero motivar você, sabe, todos os dias na sua casa, quando você for vir para o culto, fala para Deus: Deus, eu tenho aquele dinheiro lá, eu gostaria que o Senhor falasse para mim, qual é a quantia que o Senhor quer que eu leve? Talvez Deus vai falar para você assim: leva R$1, você vai colocar R$1. Se Deus falar para você, leva tudo, você leva tudo. Sabe o que Deus está mostrando para nós? Nós precisamos entender em quem nós confiamos. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós não vemos Jesus falar assim, ó, existe eu e existe a política. Ele não diz existe eu e existe Satanás. Não. Ele existe eu e existe Mamon. Quem é Mamon? Mamon é um espírito que leva a derrubar os novos começos. Mamon é comparado ao dinheiro. E o que o dinheiro faz? A Bíblia fala assim, eu vejo gente falar assim, não, o dinheiro é a causa de todos os males. Não, a Bíblia diz que o amor, o que é o amor? É eu fazer qualquer coisa para eu obter. Diga comigo assim, ó, o dinheiro, ele é bom enquanto ele é meu servo. Ele não pode ser o meu senhor. Porque o que acontece? Quando ele vira o seu senhor, ele passa a querer te dominar. Mas quando você é aquele que obedece à palavra de Deus e você ama a Deus, o dinheiro vira o seu servo. Amém? Eu queria ungir a mão de todos vocês que vão ofertar e quem não vão, que eu quero profetizar aquilo que Deus vai fazer. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, buscando ao Senhor. E queremos, ó Deus, entregar a Ti as nossas ofertas, entregar a Ti os nossos dízimos, entregar a Ti a nossa adoração. E dizer, Pai, que nós amamos mais o Senhor do que nós amamos o nosso próprio dinheiro. Amamos mais o Senhor do que amamos, Deus, as nossas próprias finanças. E nós entregamos tudo nas Suas mãos. Em nome de Jesus, todos digam amém. Do seu lugar até aqui é um caminho de bênção. Deixa eu ungir as suas mãos e declarar sobre a sua vida a paz do Senhor e a prosperidade de Deus em nome de Jesus. Te abençoe 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 em nome de Jesus. Te
abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: eu creio que os sinais miraculosos registrados por Jesus naquele dia com os discípulos virão sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, fique de pé. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui te entregando este culto e dizendo, Pai, obrigado pelo desenrolar da palavra. Obrigado, Deus, pelas ofertas, pelos dízimos entregues nesta casa. Abençoamos os ofertantes e os dizimistas. Abençoamos, ó Pai, todos aqueles que têm se preocupado com a sua casa, com todos aqueles que têm se preocupado, Deus, em abençoar o teu reino. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar também, Senhor Deus, pela vida da Sofia, que vai fazer a cirurgia amanhã cedo. Pai, que os médicos que estarão cuidando do caso dela, os enfermeiros que estarão lá, tenham uma ótima noite de descanso, Pai. Que ao chegar lá fazer a cirurgia, eles estejam prontos, descansados e aptos, Deus, para poder fazer aquilo que o Senhor propôs que acontecesse na vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e abençoamos ela, sua mãe, abençoamos, Deus, todos aqueles que estiverem envolvidos, Pai, na sua cirurgia. É o que nós pedimos nesta noite e te agradecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém. Levante suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Filho Jesus e que o envolver do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. E eu espero vocês aqui domingo para o nosso culto de missões. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem algo a derramar na sua vida esse final de semana. Fica na paz e que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus.